Que a graça e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja com cada um nessa hora. Boa noite a todos. Eu gostaria de trazer um estudo hoje bem rápido, 15 minutinhos, que fala sobre um assunto bastante curioso e importante que está aqui em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, trata da história de um rei, o rei Acasias. Esse rei, ele negligenciou as coisas de Deus e foi consultar um ídolo. E como consequência disso, ele morreu. Eu quero resumir a história aqui para vocês. Vamos ler um texto-chave que está aqui em 2 Reis, capítulo 1, versículo 16. Diz assim: Assim diz o Senhor: Por que enviaste mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Porventura, não há Deus em Israel, para consultar a sua palavra? Porquanto dessa cama que subiste, não descerás, mas certamente morrerás. Que sentença dura! Que decreto amargo sobre a vida desse rei. Vamos conhecer melhor quem era esse rei, né? O rei Acasias, ele era filho de Acabe. Nós vemos que Acabe era casado com Jezabel. E de tanto que Jezabel perseguiu os profetas e matou os profetas, existe até um espírito maligno que se autodenomina essa entidade com o nome de Jezabel, por causa disso, que persegue profetas. Então, de tantas coisas ruins que essa mulher fez para os profetas de Deus naquela época. E havia uma sentença sobre aquela família. Então, havia um decreto, uma sentença, já de gerações passadas sobre a vida dele. E esse rei Acasias, então, aqui no 2 Reis, capítulo 1. Olha o que aconteceu com ele. Ele tinha um quarto mais alto. Olha só. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu. Esse rei caiu lá do quarto alto, caiu de pé, e a Bíblia diz que ele adoeceu dos pés. Os pés dele ficaram muito feridos por causa da queda. Mandou 2 mensageiros ir lá perguntar para o deus de Ecrom, Baal-zebub. Olha só, versículo 2 ainda. E perguntai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei dessa doença. Ele queria saber se ele ia sarar. Ah, mas olha só, o que a pessoa faz no culto, não tem como, Deus sabe, Ele vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Então o que Deus faz na mesma hora? Manda um anjo lá, vai falar com Elias. E fala para ele assim, vai de encontro com esses 2 mensageiros. E diz para esses mensageiros assim. Aqui eu estava procurando o versículo. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para encontrares com mensageiros do rei de Samaria. E dize-lhes, porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? E encontrou com eles. Então mandou de volta, fala assim e assim para esse rei. Certamente ele morrerá. E continuou, né? E aí os 2 mensageiros voltaram amedrontados, né? Ó rei, um homem nos encontrou pelo caminho, contou a história toda e nos disse assim, dessa cama que subiste, tu não descerás, certamente morrerás. Então o rei ficou assim, mas quem era esse homem? Rei prepotente, né? Soberbo, orgulhoso. Rei, né? Ele era rei, ele era orgulhoso. Quem era esse homem? Como ele vestia? Como eram as vestes dele? Aqui no versículo de número 8, eles responderam, era um homem que vestia pelos nos lombos cingidos por um cinto de couro. Então o rei disse, já sei, é Elias o tisbita. Olha só, meus irmãos, Deus manda te dizer uma coisa, viu? Os teus inimigos
eles vão te reconhecer pelas tuas vestes. É pelas tuas vestes, não é pelos que os outros falam, não. É pelas tuas vestes, assim como esse rei aqui reconheceu. Ah, é Elias, o tisbita, pelas vestes dele. Você também vai ser reconhecido pelas tuas vestes, que estão brancas. Aleluia. Vamos continuar aqui. Então esse rei ficou indignado. Ah, Elias me afrontando assim de novo. Né? Já tinha afrontado os pais dele, né? Decreto amargo para a família dele toda. Chama os guardas, chamou lá 50 soldados. Vai lá na casa de Elias e traz Elias aqui. O rei estava espumando, né, de raiva. Foram lá os soldados. Chegou lá na porta, lá, bateu palma. Homem de Deus, o rei quer ter contigo. Capítulo 1, 2 Reis, capítulo 1, versículo 10. Elias respondeu e disse ao capitão de 50: Se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Na mesma hora, pá! Um raio. Acabou com eles. Meus irmãos, olha que unção, a unção de Elias. Por que tem essa unção, né? Quando é um demônio, você fala assim, ó, seja repreendido e sai dele. A pessoa, ela cai, né? E fica liberta. Mas quando é a pessoa que é ruim, não é demônio na vida da pessoa, ela é ruim de natureza. Então, a unção de Elias resolve. Desça fogo do céu e te consuma. É assim que aconteceu nos dias de Elias. E o que nós temos, a nossa fé alimentada é que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então aquilo que aconteceu no passado pode voltar a acontecer. Aquilo que aconteceu no passado, Deus não mudou. Se essa situação aconteceu no passado, hoje em dia isso pode acontecer de novo. Então vamos buscar essa unção de Elias. Vamos buscar a unção de Elias. Aleluias. Então o rei, indignado ainda, não teve êxodo com a primeira expedição, mandou mais 50. Mesma coisa, desça fogo do céu. Pá! Queimou de novo. Mais 50. Aí o rei mandou mais 50. Ele mandou 3 vezes de 50. Esse terceiro capitão já tinha mais o coração quebrantado, porque ele viu o que aconteceu com os outros 2 primeiros que foram, né? Versículo 13 diz assim: E tornou a enviar outro capitão, o terceiro capitão de 50, e os seus 50, com os seus 50 soldados. Então subiu o capitão de 50 e veio, e pôs-se de joelhos diante de Elias e suplicou-lhe, e disse: Homem de Deus. Aí já estava quebrantado, né? É assim que Deus faz, ele quebranta mesmo. Homem de Deus, eu te peço, se for preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida dos meus servos. Então o anjo falou para ele assim: com este aí tu vai. Porque Elias, ele também era homem, ele também é homem, ser humano, ele também estava com medo do rei, né? Claro que ele estava com medo, o rei tinha autoridade, tinha soldados, mas Deus era com ele. Mas ele estava esperando a palavra de Deus, ele estava esperando Deus falar, vai. Aí quando o anjo fala assim, ó, ele estava temendo. Mas quando o anjo fala para ele assim, versículo 15. Então o anjo do Senhor disse a ele, desce com este, não temas. Então pegou e foi. Agora ele estava indo na autoridade de Deus, porque Deus tinha mandado. Então ele chega diante do rei. Ele chegou diante desse rei. Esse rei ateu, pagão, filho de Acabe. Chegou diante do rei e falou: assim diz o Senhor, a profecia que Deus deu para ele entregar. Por que enviaste mensageiros a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Porventura, é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, a sentença: desta cama que subiste, não descerás,
certamente morrerás. E na mesma hora, versículo 17, o rei Acasias caiu morto. Irmãos, o Velho Testamento é poder de Deus. É fogo que desce do céu. É machado que flutua. É coisa tremenda que acontece. É mar que se abre. É o agir de Deus, é o poder de Deus mesmo. Deus quis se mostrar aos homens ali. E hoje em dia, a mesma fé, isso não muda. Sabe por quê? Porque Deus é imutável. Se Deus operou no passado, Ele opera no futuro. Ele opera no presente e vai operar no futuro. Porque Deus não muda. Então, se tiver uma situação dessa, eu tenho certeza que Deus manda descer até fogo do céu. Deus manda, porque é Ele que quer justificar. É Ele que justifica as pessoas. Esse rei aqui, Acasias, ele fez uma coisa que tem um antepassado que já tinha acontecido isso. Foi lá, está registrado lá em Êxodo 26 e 61. O que Nadab e Abiú fizeram? Pegaram fogo estranho e levaram para acender o candelabro. E eles desceu fogo do céu e eles foram consumidos. A gente vê fogo estranho. O que o rei Acasias estava fazendo? Ele estava buscando fogo estranho. O Deus de Israel, tinha Deus em Israel. E ele mandou o mensageiro perguntar para o Deus de Ecrom, uma estátua, uma imagem, uma idolatria. Deus irou-se. Deus irou-se. Isso serve de lição para nós. Nós vemos hoje em dia algumas pessoas que saem de dentro da igreja e vai procurar fogo estranho lá no Espiritismo, lá em outras igrejas pagãs que sabem que adoram idolatria e tudo. Olha, muito cuidado com isso. Essa palavra de Deus aqui no livro de 2 Reis não está aqui por um acaso. É para nós aprendermos alguma coisa com isso. É para nós aprendermos, termos uma lição com isso daqui, para não fazermos igual ao rei Acasias. Deus abençoe a todos. Obrigado por você ter ficado até o final ouvindo esse estudo, que possa servir de crescimento espiritual para você e para aumentar a sua fé. Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, mais uma vez buscamos a Tua santa e gloriosa presença. Queremos agradecer-te por esse momento, Senhor, em que Tu nos deste a Tua palavra, o Teu ensino, através desses capítulos e versículos de 2 Reis, capítulo 1. Toma nas Suas mãos as nossas vidas, regenera nossas almas, transforma nossas mentes no poder não são da Tua palavra. Senhor, e se há algum enfermo entre nós, que seja curado, que esse fogo do céu desça e queima essas enfermidades. Em nome de Jesus, Pai, pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Obrigado.